Olá, queridas seguidoras, sejam bem-vindos ao canal da Carla Guiar, Carla Educadora, que investe na infância, que investe no professor, que investe na escola. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Investindo na Infância. Deixe o seu like, compartilha com as suas amigas professoras, com o diretor da escola, pode compartilhar com os pais. Hoje nós não teremos podcast, mas teremos uma aula falando da visão panorâmica da educação brasileira. Realidade, desafios e propostas. Se você não me conhece, eu já tenho mais de 40 anos na educação e os últimos meus 10 anos eu trabalhei com musicoterapia, atendendo crianças com dificuldades de aprendizado, crianças TEA, crianças com outras comorbidades, com outras síndromes, vendo a dificuldade do desenvolvimento dessas crianças, enviando propostas de melhoria de atuação do professor na sala de aula com essas crianças. E hoje, gente, eu tive ajuda da minha neta Maria Flor nos desenhos, porque ontem eu tentei gravar, a caneta estava ruim e com o desenho dela vai ficar mais colorido para eu poder conversar com vocês. Eu pedi para ela desenhar uma escola e as crianças na escola. E eu quero começar conversando, falando algo assim para vocês. Para que serve a escola? Para que a escola funciona? Me digam. Eu vou pegar 2 livrinhos ali. Aí vocês vão falar assim, a escola funciona para educar as crianças. Né? Criança é tudo de bom. Criança é alegria, criança é energia, criança é curiosa. Criança tem o quê? Tem talento, tem inteligências, gosta de desafios. Criança é criativa, é animada, é feliz, é bagunceira. Criança é tudo de bom. E cada fase da criança tem a sua particularidade. Cada fase tem uma maneira diferente de tratar a criança para o aprendizado, para as relações. Você não vai fazer bebê com uma criança de 9, 10 anos. Vem com a tia, né? Os professores sempre usam a tia. O pessoal de São Paulo é a prof, outras regiões eu ainda não conheço como é a relação da criança com a professora. Então, e hoje tem outra questão, que são as novas tecnologias, que mesmo a criança sendo tão pequena, já sabe lidar com celular, já sabe lidar com joguinhos, né? E a escola nem sempre acompanha esse ritmo acelerado de aprendizado da criança. Com um clique, se ela tem acesso ao celular, que infelizmente os pais colocam esses celulares nas mãos das crianças, que é um atraso em vários aspectos, porque tudo tem seu tempo, sua hora, mas ela está mexendo, ela sabe lidar com isso, e às vezes a escola ainda não entrou nesse tempo da modernidade, e muita coisa que a escola oferece, a criança não está sendo atraída pelas propostas de trabalho. Mas em meio, né, à escola e às crianças, nós temos também, eu vou botar aqui o Sistema Educacional Brasileiro, juntamente com o Plano Nacional, os PCNs. Sistema tá bom? O sistema não tá bom? O plano vai mudar? Tem
valores e princípios sendo colocados dentro desses planos? Você sabe o que está acontecendo no Sistema Nacional de Ensino? Você sabe, papai e mamãe, o que é o Plano Nacional de Ensino? O que querem colocar no Plano Nacional de Ensino? Você está ligado? Porque nós temos uma parcela da nossa sociedade, que não é uma parcela grande, é uma parcela pequena, que estuda em colégio particular, mas nós temos uma grande parcela que estuda em colégio público. E neste colégio público estão os professores. Os professores, alguns cansados, outros tontos, outros com um sorriso. Muito legal essa retratação que a minha neta fez dos professores. Professores cheios de energia também. Diz a minha neta que essa aqui é professora de ciências, ó. Professor de artes, o professor, não sei do que esse, mas os professores estão aqui. E a família, gente? A família é que procura a escola para colocar a criança. Então, aqui, ó, a família procura a escola. Então, vocês estão vendo que nós temos aqui vários papéis. É o pai e a mãe que mudou o seu ritmo de relação com a criança. O papai e a mãe está trabalhando, né? A gente sabe que a vida está difícil. Papai e mamãe trabalhando, mesmo assim, não consegue o valor suficiente para manter a sua família. Mas o papai e a mamãe, eles estão mais cansados, principalmente a mamãe, que sai para trabalhar e quando chega em casa, não senta no sofá, não vai descansar. Ela tem as tarefas da casa para fazer, ver roupa, ver uniforme, ver alimento, ver o lanche, bota a roupa na máquina, tira a roupa da máquina, passa uma vassoura, faz uma comida, aquela correria. E a criança, aonde está? Criança, muitas vezes, está no celular, vai para a televisão. Então, aonde está o tempo dessa mãe, desse pai, educar a criança? E quando eu falo educar, eu falo de valores, eu falo de respeito. Meu filho, como você está respeitando a sua professora na escola, ela é autoridade. Presta atenção na aula, não conversa, quero ver os seus cadernos. Os pais, eles precisam ser parceiros da escola, principalmente da professora. Eu já trabalhei em escolas que a metade do ano a mãe e o pai nunca foram na escola, o professor não conhecia quem era a mãe daquela criança. Então, a gente sabe que isso está acontecendo, mas quais são as estratégias que a escola pode fazer para atrair esta família para perto da escola, para perto da professora? A questão é que quando a escola marca reunião, muitas vezes essas reuniões não são atrativas. É reunião que vai falar sobre o problema da criança, o problema do filho, mas não são reuniões que podem ativar uma prevenção de problemas familiares ou uma prevenção de problemas escolares, porque se a família não for parceira da escola, elogiando o filho, cobrando comportamento, cobrando responsabilidade, certamente essa criança não vai ter interesse pela escola, porque não tem papai e mamãe cobrando esse estudo, cobrando a responsabilidade, querendo ver o caderno, conversando com a professora, vou ligar, vou saber como é que você está, quero ver o seu caderno lindo, você é o meu filho amado, eu te amo. Isso tudo são coisas que a família
precisa fazer para colaborar com a escola, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece em várias salas de aulas, em várias crianças. A gente, infelizmente, nós temos crianças que chegam na escola e já apanharam e já receberam violências, agressividades, não tem um incentivo para estudar, não tem o exemplo dos pais para estudar, e a criança chega como na escola. Chega muito agressiva, fala alto, não respeita o professor muitas vezes não consegue silêncio na sala para que ele possa desenvolver o seu trabalho. A aula muitas vezes não está compatível à necessidade daquela criança, porque as crianças são diferentes, elas aprendem diferente. Por que elas aprendem diferente? Porque nós temos dentro da gente inteligências. E essas inteligências, elas se relacionam com aquilo que é de maior interesse da criança. Uma criança, eu vou falar de algo que tem relação muito com as minhas filhas, meus netos, meu filho do coração, que também é da família. Eles são voltados para a criatividade, para o desenho, para a música, para a corporidade. Então, a criança que é muito criativa, que é muito falante, porque tem uma linguagem oral muito boa, uma criança que quer desenhar o tempo todo ou que quer dançar, ela não vai achar ótimo aquela aula que só o professor fala e faz dever. Ela vai achar essa aula um saco. Quando a criança é pequenininha, bem pequenininha, ainda qualquer coisa atrai ela, mas conforme ela vai crescendo, ela vai se distraindo, porque muitas vezes a aula está muito chata. Então, esse desenho aqui, que é do meu livrinho, De Onde Eu Vim, Para Que Eu Vim, está falando um pouco das múltiplas inteligências. Ó, tem criança que ela é muito musical, tem criança que ela ama observar a natureza e para tudo tem pergunta. Por que a formiga entra no buraco? Por que aquela nuvem está indo para lá? Por que agora a nuvem que estava branca fica cinza? Por que chove? Por que faz sol? Por que tem estrela? Por que a grama cresce? Por que tem semente dentro da fruta? O professor fica doido de tanta pergunta. E ela está demonstrando os seus interesses, professor. E tem criança que é da matemática, tudo calcula, observa as formas no céu, gosta de fazer conta, fala as contas de cabeça, tem uma capacidade muito rápida de decorar. Essa aqui já gosta de ler. Quantas vezes a gente faz concurso de poesia, campeonatos de leitura, interpretação, escrita de livros, painel de histórias. São tantas coisas que a gente pode fazer. Muitas escolas são criativas, mas milhares de turmas não têm trabalhos com tantas criatividades. Essa aqui é corporal, ela quer sentir o vento, quer correr, quer pular, é elétrica, não para sentada. Mas muitas vezes, gente, não é implicância com a professora, é porque o corpo dela pede que ela se movimente e ela não aguenta ficar sentada na cadeira durante 2 horas direto, ela não aguenta. Pensa num Pelé da vida, num Romário, você acha que eles conseguiam ficar o tempo todo sentado? Eles ficavam em
pé, queriam fazer algumas coisas no caderno em pé, não aguentava, daqui a pouco pegava a bolinha, queria chutar. Então a importância de intercalar atividades que vai exigir da criança uma atenção, um sossego, uma escrita, mas também colocar atividade que ele pode pular, que ele pode dançar, que ele pode cantar. É a necessidade corporal. Nós somos brasileiros do samba, da praia, da correria, de subir, de fazer escala, de morro, de correr. Então, pensa a quantidade de herança genética corporal que nós temos dos nossos antepassados, e aí a criança tem que ficar sentada 2, 3 horas direto. Não tem condição, gente, porque a criança é pura energia. E aí chegou na sala com a cabeça quente por conta dos abusos verbais, muitas vezes físicos, que ela passa. E o professor está pensando no conteúdo. O professor quer trabalhar o conteúdo, mas a criança não para quieta. E o que está acontecendo? O professor, ele está perdendo a autoridade, porque a sua formação não foi adequada para aquilo que ele tem que enfrentar na sala de aula. Ele não estudou sobre as consequências do abuso sexual. Ele não estudou, muitas vezes, o comprometimento neuronal e cognitivo de uma criança que já com 9, 10 anos já está usando drogas. Ele não sabe lidar com essa situação. Eu sei, professor, que você não foi preparado para isso. A sua formação não lhe proporcionou. E a inclusão e a adaptação curricular. O professor trabalha com isso na escola, na sua formação. Ele faz adaptação curricular, ele sabe fazer adaptação curricular, ele sabe qual é o comportamento de uma criança que está vivendo violência doméstica, os sinais que ela demonstra na sala de aula. Nenhuma criança nasce agressiva, nenhuma criança é violenta porque quer. Ela é o reflexo também daquilo que ela está vivendo no ambiente de casa. E como que a escola está enfrentando esse tipo de problema? Estou cansada de escutar mães que vêm conversar comigo, e a gente pode até fazer um podcast com alguma delas, a falar que não tem monitor. Aí ela muitas vezes acompanha o filho na sala de aula, e quando chega na sala, essa mãe já me contou, ela fica horrorizada, porque a criançada sobe em cima da mesa, joga bolinha, responde o professor, e o professor não sabe o que fazer com essa turma. Estou falando sua linguagem, professor? Por favor, deixa o seu comentário, porque quando eu converso isso com várias professoras, elas falam: você está falando sobre a minha sala, você está falando a minha realidade. E aí o que acontece? O professor, ele começa a ficar com receio de entrar na sala. A gente já conversou nos podcasts anteriores. Se você não viu, veja o meu primeiro podcast, quando eu falo da saúde emocional, o professor falando dos problemas da sala de aula. O psicanalista Fábio Macedo falando sobre a questão da mentalidade emocional, a questão do professor, né? Fica doente, começa a adoecer, começa a ficar com medos, ansiedade, começa a sentir coisas que não sentia antes, dores, né? Garganta sempre rouca, bota o pé na sala de aula, fica rouco, né? A vontade de sair correndo, aí começa a ficar nervoso dentro da aula, gritando, chateado, porque está frustrado, porque não consegue desenvolver o seu trabalho. E muitas vezes a escola não dá conta de ajudar o professor.
não tem uma coordenadora pedagógica que tenha tempo, porque são muitas tarefas que a pedagoga tem que fazer. É muito trabalho burocrático que come o tempo da pedagoga com a professora. Além de toda a programação pedagógica, dar suporte emocional para essa professora, criar estratégias junto com ela para que a turma seja amenizada no seu ambiente hostil, que não é fácil. Papai, mamãe, passe um dia na sala de aula com a professora do seu filho. Eu tenho várias estratégias sobre a família na sala de aula para você ver o que essa professora está passando. Apoie essa professora. Ela está precisando do seu apoio. Ela não precisa que você fale mal dela, mas ela está precisando do seu apoio. E aí, gente, no meio disso tudo, tem que profissionais, que cidadãos que nós estamos formando na escola. Porque a escola vai preparar a criança, além para ser cidadão, que é algo que muitas vezes as escolas não pensam, não é? Mas a gente está preparando a criança para o mercado de trabalho também. Por quê? Está no primeiro ano, está no segundo, está no fundamental, vai para o segundo, fundamental 2, e vai para o ensino médio, já com a cabeça voltada para a questão profissional. Então, nós temos o mercado de trabalho, que vai absorver, né, o jovem aprendiz para trabalhar no comércio e também para prestar serviços. E aí, o que o mercado de trabalho está procurando hoje? O mercado de trabalho está procurando um rapazinho, uma mocinha que tenha boas relações, que saiba trabalhar em grupo, porque ele vai trabalhar num ambiente que ele precisa aprender a ter relação com o outro. E aí o patrão fala virado para ele e ele não quer mais trabalhar. Ou ele dá uma resposta que o patrão logicamente não vai gostar. O menino, ele precisa ser ágil mentalmente, a menina precisa ser esperta. O mercado de trabalho quer pessoas que tenham várias habilidades e possam exercer várias funções ao mesmo tempo. O mercado está buscando pessoas polivalentes, que saibam várias coisas, sabe mexer no computador, sabe fazer uma carta, sabe dar um telefonema, sabe atender cliente, sabe fazer compras, sabe organizar, né, a parte logística, sabe receber. As pessoas no comércio são gentis, né, sabem lidar com isso. A escola está preparando essas crianças, esses adolescentes para esse mercado de trabalho? Elas sabem conversar na sala de aula, elas sabem esperar o outro falar, elas sabem fazer trabalho em grupo, elas sabem apresentar um trabalho, porque se ela vai vender um produto, ela vai ter que aprender a apresentar o produto, falar direito com as pessoas. Se o menino não tem nenhum respeito com a professora, como que ele vai respeitar o ambiente de trabalho? A escola é para isso também, gente. E a gente, enquanto escola, está conseguindo desenvolver as competências, as habilidades que o PCM tanto fala? Será que essa escola que nós temos? Mas e as milhares de crianças que não são especiais, mas não conseguem aprender? O que a escola tem feito? Ela não se alfabetizou com 6 anos. Não tem problema não. Vamos botar ela no segundo ano. Ela não se alfabetizou no segundo ano. Vamos botar ela no terceiro ano.
Olha, gente, esse menino quase não sabe ler, interpretar menos ainda, mas a gente já repetiu ele no 3º ano. O que a gente faz? Conselho? Gente, sinceramente, eu, enquanto pedagoga que trabalhava em escola, não aguentava conselho, porque não adianta constatar e não ter condição de fazer nada. Então, eu coloquei aqui mais rede de apoio para a escola. Por quê? O professor, gente, ele não vai conseguir fazer o milagre do aprendizado sozinho. Se ele não tiver uma rede de apoio dentro da escola e fora da escola. Secretarias, municípios, como está o investimento nos cidadãozinhos brasileiros que não estão conseguindo aprender a ler e escrever. Na escola, a professora precisa de apoio psicológico para ela e para as crianças que estão agressivas. A escola precisa de assistentes sociais para poder fazer uma verificação o que está acontecendo com aquela criança que bate. A pedagoga sozinha não dá conta. É muito trabalho que se tem numa escola. A pedagoga mal dá conta de ajudar no planejamento, nas estratégias. Uma pedagoga na escola não tem condição de apoiar 5, 6, 7 turmas. Às vezes 1.000 e poucos alunos para uma pessoa só. O professor fica remando sozinho na sala de aula. É pai para chamar. Aí a professora quer conversar com o pai, não tem com quem a turma ficar um pouco, porque teria que ter auxiliares dos professores para dar apoio. O professor precisa resolver uma coisa, ter um auxiliar na sala de aula, para a turma não ficar sozinha, porque eles fazem a sala pegar fogo. Aí quando volta, um já bateu no outro. A gente está vendo aí, que eu conversei com o pessoal do CEP, a violência dentro da escola contra o professor. E começa na educação infantil. Eu fui professora de educação infantil e eu tinha criancinha de 4 anos que levantava o muque para dar soco no colega que estava ali me ajudando. Esqueci de pegar água. E não tinha ninguém na escola para dar apoio para essas crianças, muito menos para dar apoio para o professor, que começava a ficar rouco por questões emocionais. Olha quem, ó. Criança pequena socando o professor, chutando o professor, porque ele vê isso dentro de casa, ele não tem outro parâmetro, e ele vai trazer isso para a escola. O que os municípios e as secretarias estão fazendo para minimizar essa situação? Eu quero que você escreva da onde você está me assistindo e o que o seu município e a sua secretaria tem feito com relação ao emocional das crianças e com relação ao emocional do professor. Porque em diversas escolas brasileiras, conversei com o pessoal de Minas, converso com o pessoal do Nordeste, pessoal de São Paulo, em diversas cidades brasileiras, estado do Rio, a escola, muitas salas, gente, eu não estou dizendo todas, tá? Não estou dizendo que é todas as escolas, mas a maioria que eu vou conversar, as pessoas falam que eu estou falando da escola delas. E aí, o que a gente faz? Muitas professoras, elas precisam tampar os olhos, porque eu não tenho condição de fazer isso, não tenho condição de melhorar essa criança, eu estou doente, eu não tenho apoio, o aluno finge que aprende, a professora finge que ele aprendeu.
e passa para a série seguinte. A diretora, por sua vez, é tanta burocracia, é conta, é mapa de merenda, é as faltas das crianças, é problema com a aluna, é problema com o professor. Não consegue trabalhar a prevenção, o planejamento para mudar de estratégia. O que as escolas estão fazendo? Apagando incêndio. Gente, que educação é essa que nós estamos tendo? E essa rede de apoio, gente, a professora está com uma criança que ela não é especial, pelo menos não aparenta ser. Às vezes tem pai, tem mãe, né? Às vezes não é lá aquela maravilha de família, família disfuncional, mas a professora não sabe diagnosticar qual o problema que aquela criança tem. A professora não consegue, ela não recebe orientação para saber como ela vai lidar com aquela criança que não está aprendendo. A professora fica descabelada e não sabe o que fazer, e pensa e faz estratégia, trabalha de noite, trabalha na madrugada, mas não tem um apoio técnico, um apoio de especialistas para ajudar aquela criança, para diagnosticar o que aquela criança tem. Aonde nos nossos municípios nós temos uma rede de psicólogas infantis para atender a demanda da escola. A escola consegue enviar pedido de atendimento para os centros de saúde. As fonos, onde estão as fonos em quantidade para atender as crianças que estão com problema na fala, porque criança que não fala direito, ela não vai emitir o som corretamente e ela não vai entender que som é aquele relacionado com a letra. Se ela fala P em vez de B, toda vez que tiver B para escrever, ela vai escrever P. Ela vai trocar as letras, porque a consciência fonológica dela tá mal. E o professor, gente, não vai conseguir resolver isso sozinho na sala de aula, porque é muita demanda para o professor. Então, aonde estão as neuropsicopedagogas para fazer uma avaliação nessa criança? A psicopedagoga para usar a intervenção com essa criança. Então, gente, essa rede de apoio que eu estou falando é a rede de apoio que também precisa acontecer fora da escola, aonde o professor, junto com a pedagoga, vai enviar essa criança que não consegue aprender. Cadê a saúde trabalhando junto com a escola para amenizar os problemas das crianças e dar retorno para o professor? Professor, essa criança está passando por isso em casa, a gente descobriu que o pai está batendo na mãe. Né? Então, assim, a gente constata isso quando a criança, a família precisa ser encaminhada para o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar, a parte social, né, vai fazer investigação, vai fazer encaminhamento. Tá, essa criança viveu de violência, ela não está aprendendo direito. E aí faz o que com a criança? Se tiver que sair da casa, vai para a casa-abrigo, e aí faz o que com a criança? Só deixa na casa-abrigo e vai para a escola. E aí resolve o quê? Gente, o nosso sistema educacional está precário. E aí a gente fala, o IDEB, que muitas vezes não é verdadeiro aquele IDEB. Faz avaliação para arrumar uma nota, para a criança ter uma nota lá no IDEB. Mas chega perto da criança, manda ela ler, interpretar, fazer um cálculo ali com qualquer pessoa que for fazer uma visita para ela. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então tá todo mundo, ai que lindo o IDEB do lugar tal. Mas vai ver a realidade lá na sala de aula. Estou cansada de conversar isso com os professores. Não é aquilo. Não é aquilo. Gente, por favor, vamos parar de fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. Então, a gente viu aqui, ó, realidade. Estou falando de uma realidade que não está boa. Levantei várias situações. A formação do professor não capacita para ele enfrentar essa realidade. Os pais
em vários momentos estão deixando de ser pais porque não tem tempo de educar e joga para a escola a responsabilidade de educar. Professor não foi preparado nessa formação para trabalhar com a educação integral, que isso fala-se no ECA, mas o professor não foi preparado para trabalhar com isso. Precisa trabalhar? Precisa, mas não foi preparado para isso. Nem todo mundo tem essa consciência. Nem todo professor tem essa consciência, ele não é formado e nem cobrado para isso, muitas vezes. O sistema. Ah, o sistema é lindo. O plano é cor-de-rosa no papel. O sistema é lindo. E eu nem vou falar sobre as ideologias que estão querendo colocar goela abaixo na criança que não tem maturidade nenhuma para entender aquilo que alguns sistemas querem que a criança entenda. Não entende. Sofre. Causa traumas determinados livros que chegam na escola. E aí? Desafio. O desafio de entregar uma aula rica. Rica. Ah, mas tem um monte de criança que não aprende. Mas olha só, a gente ensina sempre do mesmo jeito. Tem criança que ela não vai ter uma absorção boa só ouvindo o professor falar. Olha só, essa minha aula eu tive a colaboração de uma criança. Por que o professor tem que fazer tudo pronto? E não chama as crianças aqui, ó. Eu vou dar uma aula amanhã, preciso que você faça um cartaz disso, daquilo. Quero todo mundo me ajudando para a gente entender por que existe a fotossíntese. Eu quero que vocês tragam folha, a gente vai botar a folha no álcool para ver o que acontece, e se a plantinha fica só num lugar fechado, escuro, o que acontece? As crianças precisam vivenciar as coisas. Vou contar a história do Brasil. Eu falo, pego o livro, olho gravura. Não, gente, não dá. Isso é pouco para aprender. O que você quer ensinar da história? Bota ela para vestir a roupa, ela para representar um personagem, outro para representar outro personagem. Vamos brincar, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá, no 1900, sei das quantas, 1500, 1700, Revolução Industrial. O que aconteceu? Vamos imitar o Charlie Chaplin. Estou aqui viajando. Gente, a criança brasileira é isso tudo. A criança brasileira é maravilhosa, cheia de energia, e a gente quer que eles fiquem trancados dentro de uma sala de aula. No meu Instagram, eu falei sobre a aula passeio, fui lá em Resende, numa cidade próxima aqui da minha cidade, um parque enorme, planta, jardim, barulho de passarinho, flores, formiga, cavalo. Gente, que maravilha! Vamos explorar a natureza, não no livro somente, na rua. A vida ensina a gente. Eu amo Frenet, que falava isso, aula passeio. Né, falava sobre o texto livre. Vamos ir na nossa comunidade, vamos escrever tudo que a gente vê. Vai melhorar o português, vai aumentar a observação. E está chovendo, vamos olhar a chuva, vamos escutar o barulho do mar, o que é o mangue, para que serve o mangue, vamos pesquisar, vamos escrever. Essa aula é muito mais legal, gente. E aí, eu quero falar algumas propostas. Eu sempre fui uma professora muito alegre, muito dinâmica, eu sempre gostei muito daquilo que eu fazia com as crianças. Eu virava criança, porque se você não entrar no mundo da criança, criança aprende brincando, criança é hiper alegre, só quando ela está recebendo violência que ela vai ficar triste, com certeza. E aí o professor está triste porque está essa situação. Aí o professor viveu uma coisa muito ruim ontem, né, na sala. Ele foi para a sala morrendo de raiva daquele garoto. Ele não conseguiu deixar o problema, né, perdoar aquele menino que com certeza ele está vivendo uma desgraceira de vida.
E aí o professor já chega rude na sala. Só que se o professor não perdoar o dia de ontem, ele não vai conseguir viver o dia de hoje, porque a vida é agora, é aqui, nesse momento que eu estou aqui conversando com vocês, tentando aqui mostrar a minha visão, meu panorama da educação brasileira. E aí aquele menino, gente, ele só precisa de carinho. Ele precisa de uma professora que acolha ele, porque ele não tem pai e mãe que acolhe ele. E aí eu entro na improvisação musical, né, que é o que eu faço com as minhas crianças, as crianças que eu atendo, já tenho 10 anos de musicoterapia, criança que não fala, criança que tem trauma da escola. Como eu chego até essa criança? Eu chego cantando, eu chego usando o meu bom dia, criançada, o dia chegou, a aula vai começar, que bom você chegou, nós vamos estudar tabuada, não é difícil, você consegue, vem que eu quero te abraçar, quero te amar e te abraçar. Gente, brinquei aqui. Mas isso quebra o medo. Isso alivia a tensão que ele veio de casa. Isso contagia as crianças que na hora que você começa esse batuque, eles também vão começar. E agora vamos terminar. E eu vou trazer um filme, um teatro. Olha, a atenção vai começar. Olha aqui, ó, teatro de sombra. O bichinho, uau, 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 miau, miau. Gente, se o professor tá triste, se o professor quer sair correndo da escola porque o dinheiro dele tá pouco, porque o governo não liberou aquele aumento, mas o que a criança tem a ver com isso? Eu entendo que o nosso salário atrasado irrita a gente. Profundamente, eu já vivi isso. Mas a criança não tem nada a ver com isso. E eu quero fazer 2 convites para você, professor. Eu quero que você venha comigo para uma maratona do bem para a educação brasileira. No primeiro momento, eu quero convidar você para entrar no meu grupo de WhatsApp de forma gratuita. Você não vai pagar nada. Tem um grupo de WhatsApp aberto, chama Grupo VIP de Educadores. Eu quero conhecer melhor você. Nós vamos montar Zoom, Meet, para a gente ter encontros. Eu quero ouvir você. Quero te dar algumas dicas. Quero que você esteja nessa ambiência. E dentro desse grupo, eu vou falar melhor sobre a minha mentoria, MMA, mentores maravilhosos, admiráveis. Eu sei que com o problema emocional que você está vivendo, que com a sua turma difícil, você não está conseguindo ser maravilhosa professora. Porque você está precisando de ajuda. E eu não quero jogar fora os meus 40 anos de educação. Eu não quero jogar fora os meus 10 anos de musicoterapia, porque hoje eu consigo ter a visão educacional, que é a visão da escola, a dor da professora, o desespero dos pais também que não sabem lidar com aquela criança. Eu escrevi sobre isso
no livro Segredos do Coração, junto com os meus amigos escritores. Eu falo sobre aquele adulto que olha para mim e fala: como eu lembro com carinho das nossas aulas na escolinha. Eu estou na memória dos meus ex-alunos. Eles me encontram, eles me abraçam, já cresceram, já são pais. E será se todos os professores são reconhecidos com carinho pelos seus ex-alunos? Gente, se você é professora e você não precisa de nada que eu estou falando, amém, glória a Deus, que bom que você está resolvida, é criativa, é talentosa, né, faz coisas muito legais. Mas mesmo você que faz tudo isso, eu sei que você está cansada. Tenho amigas que são hiper criativas, mas se perceberam com ansiedade, com dores, porque são as doenças psicossomáticas que já se estabeleceram no corpo dessas professoras. O Dr. Honório falou sobre isso no podcast passado. Você não viu ainda? Vai lá ver os outros vídeos. Nós vamos continuar conversando com outros profissionais, mas eu quis hoje dar uma parada e falar dessa visão, desse panorama, visão panorâmica da educação brasileira. E aí você pode me dizer: ah, mas é muito petulante dessa pessoa, Carla Guiar, falar isso tudo. Quem é ela? Né? Tem tantas pessoas renomadas, doutores, mas algo que eu questionava nos meus professores de formação é que eles amavam e sabiam falar uma teoria linda e maravilhosa, mas muitos nunca botaram o pé na sala de aula. Eu tenho essa experiência. Pé na sala de aula, pé na escola, como orientadora pedagógica, como orientadora educacional, como uma professora que ouvia os pais que fazia encaminhamento para o posto. Eu não sabia se o posto recebeu ou não, mas eu fazia encaminhamento e pedia retorno. Olha, essa criança está com isso, isso, isso. Eu gostaria que vocês observassem isso, isso e isso. Passava para o médico e eles tentavam ali, né? Só que, infelizmente, o retorno muitas vezes demorava um ano. Um ano. Criança com 12 anos, não estava respirando direito, não sabia ler, não sabia escrever. Coisas simples que não tinha uma rede que pudesse realmente ajudar aquela criança. Mas aí eu falo, aí você pode dizer, mas eu sou funcionária pública, ninguém me escuta. Gente, uma andorinha só não faz verão. Mas se a gente, consciente dos problemas, pedir uma conversa, eu tenho certeza que não tem nenhum secretário que vai negar uma conversa, gente. Pessoas que sabem se colocar, que sabem dizer o que está acontecendo, pontuar os problemas, como eu pontuei aqui para vocês, de uma forma bem lúdica, bem escolar. Né? Eu não quis abrir, como é que fala? Abrir tela, né? Eu quis fazer assim mesmo. Bem escola, né? Escola mais simples, não tem material, é o desenho da criança, olha que coisa linda, que é o que eu mais amo, não gosto de nada pronto, sempre construí tudo com as minhas crianças, fazia painel, eu construí, eu pintava com as minhas crianças, fazia jornal com as minhas crianças, fazia passeata com jornal, eu sempre vibrei escola, e hoje vibro em ajudar os meus pacientes na musicoterapia. E eu gostaria de te convidar, fazer esse convite para você, professora. Aí muitas falam assim, eu não vou entrar não no grupo dela, porque aí eu estou admitindo que eu não estou bem. Gente, quem que está bem? Quem que não precisa de ajuda? Quem que não precisa do outro para aprender aquilo que o outro está falando, aquilo que o outro fez? É algo que pode servir para você.
A gente vai fazer uma troca para a gente crescer junto, para a gente conversar, para a gente melhorar a educação brasileira, porque ela é complexa demais e a culpa cai todinha para o professor ou a criança que é burra que não aprende. O professor culpado, a criança culpada que não aprende. E ó, olha aqui, ó, quantas pessoas são responsáveis pelo sucesso da criança na escola. Então, gente, não tem como a gente carregar o peso da responsabilidade da criança que não aprende sozinha, professora. Você sozinha não dá conta. Não dá conta. E eu estou convidando você para a gente fazer uma corrente do bem a favor da educação brasileira. Pais, não deixem os seus filhos sozinhos na escola, no sentido de que, professora que se vira. Não, ela está precisando do seu apoio, ela precisa que você se interesse mais, que você vá na escola, que você vá nas reuniões, pergunte o que a professora está precisando de ajuda, qual o problema? Qual o problema? A mãe se oferecer. Eu mostrava isso para as mães que trabalhavam comigo em escola pública. Mostrava para elas que elas poderiam me ajudar. Você pode recortar isso aqui, que eu queria fazer um jogo com as crianças, e elas não conseguem cortar papelão? Vamos fazer um lanche coletivo? Vamos fazer um dia diferente? Eu quero fazer um dia de trânsito na escola. Você pode vir para a escola para me ajudar? Eu quero levar as crianças lá no centro da cidade, porque eu vou levar elas para conhecer a prefeitura. Você pode vir comigo? Levei crianças de ônibus, de um bairro longe do centro, quase 50 minutos de viagem com as mães. Não tem uma van, não tem um ônibus para eu colocar. Vai de ônibus comum. A gente arruma problema quando a gente não quer fazer. Quando a gente quer fazer, a gente acha solução. Então eu estou aqui para achar solução junto de você, com os problemas que você tem na sua sala de aula. Se você quiser experimentar, paga para ver. Entra no grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que você não vai perder nada. Só vai ganhar. Só vai ganhar. Meus amores, obrigada pela atenção de vocês. Nossa, eu já estou falando há mais de 50 minutos. E eu vou parando por aqui, porque se eu ficar esmiuçando aqui, eu não vou sair daqui hoje. Eu estou gravando à noite. Imagine, já nem sei que horas são, mas eu vou terminando por aqui. E eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário. Encaminha esse vídeo para sua amiga professora. Poxa, gente, não seja egoísta. Eu acho que alguém vai se interessar por aquilo que eu estou falando. Vamos divulgar isso, vamos fazer uma corrente do bem para a educação brasileira. Conto com você, se você é mãe, divulga para a professora, para a diretora da escola. Se você é professora, divulga para outra professora da outra escola. Vamos divulgar, porque todos nós podemos colaborar de alguma maneira para melhorar a educação brasileira. E eu conto com vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, que espero conseguir fazer a entrevista com uma profissional da área corporal para trazer muitas dicas para vocês, professores, a importância da atividade física. Ok, pessoal? Obrigada. Vá lá no meu Instagram, curta meu Instagram, entra para o grupo de WhatsApp, se inscreve nesse canal, comenta, compartilha. Bora, gente! Corrente do bem a favor da educação brasileira. Bye!